Viajar não é crime. Viajar não é crime. A menos que você tenha um mandado de prisão contra você e esteja foragido da polícia, aí sim eles vão te pegar numa alfândega qualquer, numa passagem por um guichê da Polícia Federal, porque você está tentando cometer o crime de fuga. Ele não tinha nenhum mandado de prisão, não tem até hoje, né? Porque ele foi preso preventivamente, aliás, outro absurdo desse processo todo. Estamos falando especificamente de Felipe Martins, mas isso aqui se repete à exaustão. São 2.305 pessoas perseguidas só do 8 de janeiro. Só em relação àquele episódio na Praça dos Três Poderes, sendo que apenas 240 e poucas ali que foram presas dentro dos prédios públicos. E nem há provas de que foram essas 240 e tantas que vandalizaram os prédios públicos. Então, voltando a Felipe Martins, viajar não é crime. Ele foi preso por supostamente ter feito uma viagem e não ter voltado, sendo que ele sequer viajou. E viajar não é crime. Então, mesmo que ele tivesse viajado, não teria sido crime o que ele teria feito. Mesmo que ele não tivesse voltado, ele poderia ter infringido alguma lei americana de imigração, se ele tivesse ficado além do período previsto no visto, mas nem isso é questionado. Então, assim, é tudo absurdo. Agora vamos para o absurdo de ontem. Julgamento no foro inadequado, ele não tem foro privilegiado. Nem o ex-presidente Bolsonaro, que foi julgado no julgamento anterior a esse, tem foro privilegiado. Que dirá um ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, não tinha que estar sendo julgado ali. Se eles criam na cabeça deles uma jurisprudência que sim, é ali que ele tem que ser julgado, aí eu vou com o ministro Fux. Não é na primeira turma, é no plenário. Ele já disse isso no julgamento anterior, em que Bolsonaro, aqueles generais todos e alguns outros ex-integrantes do governo Bolsonaro foram transformados de indiciados em réus. E falou isso ontem de novo em relação a Felipe Martins e aos outros indiciados que viraram réus desse novo bloco aí, é tudo em bloco, né? É tudo em baciada, é uma coisa impressionante essa nossa justiça brasileira. E para finalizar, o mais impressionante é que eu acho que o judiciário como um todo continua bastante letárgico. A gente não vê um posicionamento de associação dos magistrados, a gente vê um jurista ou outro, tem já mais vozes do que tinha no início, se pronunciando contra esses absurdos, mas era um momento em que não só a sociedade brasileira, aos milhares na rua, como a gente tem feito para pedir anistia, por exemplo, para os presos do 8 de janeiro, mas também o meio judiciário inteiro. OAB nem se fala, né? Uma instituição absolutamente cooptada pela ditadura da toga e pela ditadura do executivo de Lula. Porque foi esse executivo de Lula, em gestões passadas, que aparelhou o STF e fez a gente chegar nesse estado de coisas. Com certeza, Cris. Eu acho que chama atenção também, né, Anny, diante de tudo que a Cris falou, essa própria oposição feita pelo Luiz Fux, um certo constrangimento, né? Há semanas atrás ele falava com o Alexandre de Moraes, divergindo exatamente sobre essa questão dessa suposta tentativa de golpe, e ele falava quase pedindo perdão ao Moraes. Olha, eu realmente penso diferente, isso me desculpe. Chega a ser constrangedor para quem está assistindo a forma como o STF trabalha. E como a Cris bem falou, as entidades que deveriam ser, de alguma forma, esse apoio para a sociedade não se manifestam, também parecem estar completamente tomadas por essa forma de pensar e de agir do Alexandre de Moraes, né, Anny? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, audiência da Gazeta do Povo. Perfeito. É isso que a gente vê ultimamente, o Moraes sendo a pessoa com maior poder no Brasil. O Brasil é um país que não é mais presidido ou liderado pelo presidente da República, é liderado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E as pessoas têm de duas uma, ou elas têm medo de se manifestar contra o Moraes, porque é uma perseguição tão absurda que as pessoas não têm mais coragem de falar nas redes sociais, a mídia não tem coragem de se posicionar, ou as pessoas realmente acreditam nessa narrativa, como a Cris comentou, o caso de organizações, a própria OAB, que, enfim, tentam dizer que estão defendendo a democracia apoiando medidas totalmente autoritárias e descabidas de qualquer procedimento legal. Quando a gente pega o caso do Felipe Martins, por exemplo, a gente vê que ele foi proibido, nem ele não foi proibido, foi uma aberração tão grande jurídica que aconteceu, que se outra pessoa filmar ou fotografar o Felipe Martins e publicar nas redes, ele pode ser preso. Ele tomou uma multa porque o advogado dele postou um vídeo no seu próprio Instagram, do advogado, em que o Felipe Martins aparece atrás e o Felipe Martins tomou uma multa. E agora ele não pode ser filmado, fotografado por outras pessoas em Brasília, porque caso isso aconteça, ele vai ser preso. Ou seja, ele pode ser acusado ou ser preso por um ato de uma outra pessoa, de tirar uma foto ou um vídeo
dele em Brasília. Sem contar que ele não pode sair, ele tem que ir do hotel ao julgamento, do julgamento ao hotel. Então a gente vê um juiz, né, o Moraes, tomando medidas que não tem embasamento legal algum. Isso não é a primeira, como todo mundo já está cansado de saber. São diversas e diversas medidas que o Moraes tem tomado de uma forma de aparelhar o sistema. E como bem a Cris colocou, isso é uma simbiose entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Isso é o Poder Judiciário atuando para fins ideológicos, para defesa de um determinado lado político. Isso aconteceu lá nas eleições de 2022, quando houve uma série de censuras, uma atrás da outra, quando o Moraes, membro do Tribunal Superior Eleitoral, presidente no momento, ele determinou bloqueio de revistas, bloqueio de documentários que tratassem sobre o Jair Bolsonaro e várias outras coisas, tentando aí salvar um lado político. E agora, com a queda do governo Lula, a gente vê isso se intensificando cada vez mais e a perseguição política cada vez mais acirrada, agora falando aí sobre o suposto núcleo 2, sobre esse julgamento que está acontecendo de uma forma completamente descabida e desproporcional da realidade. Muito bem, Anny Dias, lembrando a nossa audiência também, todos que nos acompanham, que nessa denúncia apresentada nesta terça, dia 22, além do Felipe Martins, foram acusados o general Mário Fernandes, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, coronel Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, e o Fernando de Souza Oliveira, ex-diretor de operações também do Ministério da Justiça. Lucas Saba, lá em São Paulo, trazendo você para comentar sobre esse assunto. Lucas, a gente fala sempre das atuações, das situações envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a gente consegue avaliar mais uma vez a falta de criatividade desse Supremo Tribunal Federal em esconder a questão política que faz parte da Suprema Corte no país. O Luiz Fux ainda tenta divergir ali, como a gente falou aqui, com um certo constrangimento, mas fato é que parece que tudo isso faz parte de um teatro político e jurídico que já se arrasta há muito tempo, né, Saba? Exato, Gui, complementando brilhantemente o que disse a Cris e a Anny, primeiro que nós temos uma segunda turma, essa liderada pelo ex-advogado pessoal do atual presidente da República, Cristiano Zanin, que já seria um absurdo por si só, né? Aí nessa mesma turma nós temos Flávio Dino, né? Que foi político por muitos anos, governador ali do estado dele, no Maranhão, e ex-ministro do governo Lula, né? Então a gente sabe que infelizmente o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da nossa Constituição, para isso que ele foi criado, ele é o primeiro a rasgá-la e tem vários membros políticos, onde acaba interferindo o poder político do poder judiciário. Ponto número 2, nossa esperança passou a se tornar Luiz Fux. Olha a que ponto chegamos.